Olha, a privacidade é um direito e uma garantia fundamental nas relações pessoais e comerciais e também na área da saúde. Não é diferente, tanto que ela é regulamentada pelo Código de Ética da Medicina. Quem vai trazer mais informações sobre tudo isso é a advogada especialista em Direito da Saúde, Direito Médico, a Isabela Machado. Doutora, está tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Boa tarde, Aldevar, tudo bem? Tudo bem. Então, o que a gente pode considerar? Isso aqui não pode ser divulgado por ser uma questão médica. Certo. Os dados de caráter pessoal, que são aqueles que a gente pode identificar o indivíduo, como nome, data de nascimento, telefone e endereço, são dados que a lei dá uma proteção, bem como aqueles de caráter sensível. Origem racial, questão ética, orientação sexual, histórico de saúde, médico, são tipo todas... de doença. Tipo de doença. Se tem alguma doença caracterizada como doença venérea também, tem aquela proteção. Agora, hoje a senhora recebe muita reclamação nesse sentido? Recebemos. Quais são os tipos? Certo. Questão de vazar algum dado, por exemplo, de colocar a pessoa numa situação vexatória ou discriminatória, por exemplo, na empresa, divulgar alguma informação ali que pode prejudicar perante os pares, ou então utilizar esses dados para o cometimento de crimes, de golpes. São situações que a gente pode demandar ao Poder Judiciário para reparar eventual dano decorrente disso. É claro, sem falar no paciente, sem falar em empresa, mas a senhora disse a divulgação dentro de uma empresa. Só pode dar um exemplo? Por exemplo, um atestado, um afastamento de determinada pessoa, que ela pediu que fosse um caráter ali sigiloso, pessoal, e aí vaza dentro da empresa e ele começa a sofrer retaliação lá dentro, fica estigmatizado dentro da empresa, que eram situações que poderia ficar entre o empregador e o empregado, não precisava de ser de domínio público. Aí nesse caso, por exemplo, se a pessoa tiver uma doença que não quer que seja divulgada e aí vaza dentro da empresa, o que o funcionário faz? Dentro da LGPD existem sanções para a empresa, que seriam ali de caráter administrativo, tem advertência, tem multa, existe, por exemplo, um empecilho de não mais tratar dados daquela qualidade e também é possível indenização no âmbito judicial. Então, você pode se valer ali, você teve algum gasto, você pode pedir um ressarcimento, bem como um dano moral, porque é uma questão que afeta o psicológico, o íntimo da pessoa, então é passível de indenização. Agora, quando isso ocorre, por exemplo, na unidade hospitalar? Aí, da mesma forma, né? Tem as questões de sanção, que inclusive pode ser cumulada. A empresa, por exemplo, ela pode ser indenizada em caráter administrativo, civil e penal, por exemplo. E o paciente, claro que, a depender da situação, não há dinheiro que repare o dano que a pessoa sofreu. Mas, pelo menos, cumpre ali o caráter pedagógico, né? Pune no bolso, para ver se aprendem, e eles aprendem a não cometer novamente esse tipo de conduta. A senhora até citou o caso da Virgínia, que é a esposa do Zé Felipe, a nora do Leonardo. O que aconteceu? Saíram algumas informações a respeito do período em que ela se internou para ter o parto do segundo filho, não, do terceiro filho, salvo engano. E aí saíram informações que ela também fez algumas cirurgias plásticas, estéticas, que, se for verdade que ocorreu, eram situações que ela não queria que fosse revelada ao grande público. Ali vazou informações, muito provavelmente, pelo prontuário dela ou dos funcionários da equipe, e que aí podem ter ferido o íntimo dela, né? No caso dela, ela pode se valer. É possível chegar ao responsável por essa divulgação? No caso, a gente vai punir a pessoa jurídica, né? Que no caso, o hospital, o estabelecimento é quem detém aqueles dados e tem o dever de guarda e sigilo. Porque o profissional médico, se contratado, por exemplo, pelo estabelecimento, é o estabelecimento que responde. Aí ele pode futuramente se valer de uma ação contra esse profissional. Mas eu, na condição de paciente que fui violada, eu não preciso de ir atrás do profissional, ir atrás da culpa dele. Eu vou atrás do estabelecimento que ele responde independente de culpa. Isso, e claro que vale também para a empresa, você vai na pessoa jurídica, né? Isso, justamente. Assim como o paciente ele tem esse direito de ser indenizado, a empresa também ela vai ter todo um procedimento, ela vai poder se defender, não é só punir, não, vai seguir direitinho o processo para todo mundo estar amparado, né? A legislação não quer punir só um lado, não. Doutora Isabela, obrigado pelas informações, agradeço. Foi muito bom esses esclarecimentos para a gente alertar, né, o nosso telespectador de tudo isso. Uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço.